Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Programa Cultural da Estação Libertária de Coimbra, um equipamento das Águas de Coimbra. Temos aqui as Águas de Coimbra, a melhor água do país. E hoje vamos falar sobre livros. Aliás, costumamos aqui falar sobre livros. E hoje o nosso pretexto para a conversa é um livro, mas será apenas um pretexto para a conversa. O livro que nos convoca é O Silêncio dos Livros. É um livro sobre livros, de alguém que não temos medo das palavras, ama os livros, alguém que tem uma relação muito especial, se por acaso tivermos medo da palavra ama, tem uma relação muito especial com os livros. George Steiner, é evidente, não é preciso dizer quem é o George Steiner, morreu em 2020, com uma idade já bastante avançada, mas é um dos maiores intelectuais do século passado e deste século, tendo nascido em Paris, começou a sua carreira académica em Princeton, mas depois esteve nas maiores universidades do mundo, foi professor de literatura comparada em Oxford, professor de poesia na Universidade de Harvard, professor na Universidade de Cambridge. Quer dizer, é só olhar para o top 10 das universidades, ele estava lá. E, portanto, é um autor que escreveu muitos livros, em geral todos eles sobre livros, porque os livros têm esta propriedade, uns dão lugar a outros. São sempre, quando são bons pelo menos, sabem fazer crescer livros. Um livro bom é aquele que faz crescer muitos livros. E o George Steiner, neste livrinho que foi publicado pela Gradiva, já vou apresentar a editora, é um livrinho que, no fundo, é uma conferência, uma lição, é um elogio do livro. Para completar o volume tem um prefácio e uma espécie de pós-fácio. O prefácio do filósofo, meu amigo, o Zonésio Teutônio Almeida, e o livro de cada dia nos dai hoje. É um grande título. Ele é muito bom em títulos, o Onésimo. O livro de cada dia nos dai hoje. É muito curioso que isto remete para os Evangelhos, e acho que é ele próprio no prefácio que diz que Jesus Cristo não escreveu nada, mas os seus discípulos escreveram por ele, originando toda uma literatura, quer dizer, já vem de trás, mas toda uma literatura, não é? Talvez nunca se terá escrito tanto sobre outra pessoa como aconteceu com Jesus Cristo. E ele chama a atenção, baseado no Steiner, com certeza, que há outra pessoa que também não nos deixou nada escrito, mas que está na base da nossa cultura, que é o Sócrates. O Sócrates não é este, o filósofo grego, que não escreveu nada, mas o seu discípulo Platão originou toda uma literatura que é com os dias de hoje, e o Steiner diz, somos todos filhos. Ele não diz de Sócrates e Jesus Cristo, diz de Atenas e de Jerusalém, que é uma expressão muito bonita, somos todos filhos de... Portanto, sendo nós filhos de duas cidades, de autores que viveram nessa cidade, que não deixaram obra, mas deixaram pessoas que deixaram obra. E este prefácio é muito interessante, porque eu conheço bem o Onésimo, e professor no estado de Brown, e é uma pessoa que... Ele conta aqui umas anedotas, ele conta muito bem anedotas sobre... os livros, as bibliotecas, os autores, etc. Vale a pena ler. E há depois um pós-fácio de um crítico literário francês, Michel Crépieux, que tem um título também muito bom, Este Vício Ainda Impune, que é o vício de ler livros. De algum modo, enfim, pôr os livros a falar, tanto eles silenciosos. Quando nós os lemos, eles falam silenciosamente para nós, ouvimos autores que já morreram há muito, no caso do Sócrates, ou Jesus Cristo, por intermediárias pessoas, nós ouvimos-los e, de algum modo, como já alguém disse, quebram os cadeias do tempo, fazem isto que nós podemos chamar cultura. À falta de melhor palavra, é a cultura que os livros são o suporte da nossa cultura. Nós somos a civilização do livro. Vamos falar sobre os livros hoje, os livros do futuro. Os livros têm passado, nós gostávamos, acho eu, que tivessem futuro, mas não sabemos as condições de sobrevivência do livro, e temos connosco para falar então sobre este, começando com este livro, mas depois irem para onde forem, com total liberdade,
a editora Helena Rafael, que nos deu este livro na editora, não é a única, mas é a principal editora de Jorge Stein. Jorge Stein escrevia tanto que não dava para uma só editora portuguesa. E há várias. Esta produção lindíssima é da Helena Rafael. Para fazer um livro é preciso haver não só um editor, que foi ela, como é preciso haver tradutor, como é preciso haver revisor, como é preciso haver capa, como é preciso haver impressão. É preciso haver muita coisa para a arte do livro e a Helena Rafael, que eu conheço há muito e que é minha amiga, tem esta rara sensibilidade para a edição, para a junção destas artes todas, de modo a oferecer os livros a nós, aos leitores. Ela, vindo de Leiria, estudou na Universidade Nova de Lisboa, um curso de comunicação, trabalhou para uma empresa da área digital na altura em que a internet estava a começar, mas depois iniciou os departamentos de comunicação na Presença e na Princípio, que é a editora ligada à Universidade Católica, antes de ir fazer direção de comunicação, que era uma coisa rara nas empresas do ramo livreiro, na Gradiva, muitos anos. Quando ela fez este livro, que é uma reedição, aliás, isto é uma segunda ou terceira edição, com nova capa. A primeira só se apanha nos alfarrabistas, já lá vamos. Quando ela fez este livro, já era diretora editorial da Gradiva e ela presenteou-nos. Está aqui a edição anterior. Portanto, se virem este, é o mesmo livro, exceto o prefácio. Exceto o prefácio. É um bocadinho maior porque tem o prefácio a mais, mas esta é a primeira edição e esta é a segunda. O formato é diferente, estão a ver? O maior é o mais recente. Está bem? Obrigado. O Alfarrabista tem estas coisas. Helena Rafael, contando a verdade toda, foi ela que me propôs. Porque é que nós não falamos dos livros, começando com este livro? Começando por alguém apaixonado pelos livros, viveu a vida entregue a ler. Faz-me lembrar uma professora de Coimbra, que foi a primeira professora universitária, Carolina Michaelis, cuja biografia se pode resumir por ela própria, um cantinho com um livrinho. É assim que a Carolina Michaelis definia a sua vida, quer dizer, num cantinho com um livrinho. A Helena propôs o livro e hoje aceitei imediatamente e disse que a minha... Enfim, já perceberam que também tenho o vício impune dos livros, o vício ainda impune dos livros. Pensámos os dois imediatamente que um bom parceiro para esta conversa era o Miguel Carvalho, porque é também alguém que tem uma ligação profunda aos livros. Ele fez primeiro, profissionalmente, engenheiro-geólogo, não é? É engenheiro-geólogo. Em que universidade? Aqui em Coimbra? Nova de Lisboa. Universidade Nova de Lisboa tem essa coisa em comum. Do outro lado do Rio. Mas depois a paixão dos livros foi superior a isso. E eu admiro muito ter dado esse passo. Uma pessoa vem do mundo das pedras para o mundo dos livros. E depois, quer dizer, faz esta alfarrabista, como sabem. Se perguntarem a inteligência artificial, tem uma série de enganos, de modo que escusam de perguntar, confiem em mim. Ele teve uma loja em Coimbra, que já não tem, uma loja que é uma coisa extraordinária, que enfim, onde dava gosto de ir, onde estavam livros antigos, mas que se tornavam modernos com a nossa presença. Os livros antigos são modernos a partir do momento em que os tocamos. Quer dizer, e ele tem este condão de apreciar o que é antigo, tornando-o moderno, quer dizer, dando às pessoas para mostrar a modernidade das coisas. Sabe tanto sobre livros que se eu lhe falar de qualquer coisa, ele diz-me o autor, diz-me o ano, diz-me as coisas todas. Ele próprio, além do interesse do comércio livreiro de livros antigos, não é apenas livros antigos, alguns são mais modernos, são livros de edições de qualidade. Ele próprio fazia exposições nessa livraria, ainda faz, noutros contextos. Ele, entretanto, criou uma livraria que convida a visitar na Feira da Foz. Chama-se Livraria Miguel Carvalho. O nome é pouco original, mas é inconfundível, não há outra. Livraria Miguel Carvalho, mesmo ali, enfim, se perguntar na Feira da Foz onde é a Livraria Miguel Carvalho, todos sabem. Eu gosto muito de lá ir, ele sabe. Ele tem uma caverna, estou a falar, entre aspas, que é um depósito enorme de livros. Uma coisa em que eu sinto-me lá como uma criança no Toys R Us,
são livros que nunca mais acabam, são todo tipo de livros, encontram-se lá coisas, pá. Até lá encontrei obras minhas, imagina, tal é a variedade. Mas ele tem um interesse especial pelo surrealismo, fez exposições sobre surrealistas e isto é uma preciosidade que acaba de entrar agora, vindo da mão dele para esta biblioteca, que esta celebratória vai ser a biblioteca. No princípio não era o verbo, que também é um grande título. Também era um grande. Estão a ver que temos aqui só grandes títulos. No princípio não era o verbo. É um livro de colagens feitas por ele, a partir de imagens de livros antigos e de escritura de manuscritos antigos, que isto é uma delícia. Não sei se a Helena, ao ver isto, não fica com inveja destas coisas. O autor é ele, portanto, ele também é um artista. Além de bibliófilo, de alfarrabista, é também um artista entre nós, portanto, uma pessoa com uma sensibilidade para o lado estético. Aliás, temos aqui duas pessoas que, além de virem da Universidade Nova de Lisboa, têm essa inclinação para a estética. Então, sem mais, e convidando-os não só a ouvirem, mas depois a intervir, eu passo a palavra à Helena Rafael para nos dizer porque este livro do George Steiner pode ser uma boa chamada para uma conversa sobre livros. Obrigado aos dois por terem vindo. Isto, elevação Deus, como dizem os franceses. Mas agora ninguém sabe francês. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, professor Filhares, e às Águas de Coimbra também, para estar aqui. Saúdo o Miguel, que admiro como profissional e como pessoa. E gostaria apenas de dar uma nota introdutória, um pouco refletindo a razão pela qual decidimos reeditar este livro. Aliás, o projeto seria reeditar um livro de George Steiner todos os anos, com o prefácio de alguém que, no contexto português, pudesse dar a sua leitura das suas obras. Reeditámos o ano passado As Lições dos Mestres, que é um texto magistral sobre a relação mestre-discípulo em todas as suas configurações, que o professor Filhares também já aqui apresentou em Coimbra com a prefaciadora da obra, a professora Maria do Carmo Vieira. O ano passado reeditámos O Silêncio dos Livros, que é, no fundo, também um pouco uma espécie de proposta de reflexão sobre aquilo que é o lugar do livro na sociedade contemporânea, sendo que George Steiner faz um percurso do lugar do livro e do lugar da palavra escrita desde os seus primórdios até aos dias de hoje, salientando no final todas as grandes ameaças que atravessam, enfim, o mundo contemporâneo e que ameaçam a centralidade do lugar do livro nas nossas vidas. No final existe de facto um pós-fácio assinado por um outro crítico literário, um outro romancista francês e filósofo, que complementa o olhar de Steiner, que é um olhar crítico, não diria pessimista, mas um pouco preocupado com aquilo que é o contexto atual do livro. Ele fala sobre várias questões que o próprio Onésimo Teotónio Almeida também salienta, como a falta de tempo e o excesso, o modo como vivemos cheios de livros ao nosso redor e o modo como isso nos afasta deles e aparentemente pode parecer que existe mais oferta, mas de facto existe menos disponibilidade para aceder aos livros, para os ler e para os interpretar. E é um pouco essa proposta que o livro faz e que me parece que seria interessante debater nesta sessão, não só por nós que somos leitores, mas também por quem do lado de quem edita e vende livros e contacta com leitores, permite, que conclusões é que podemos retirar desta alteração que o livro está a ter, que o acesso ao livro está a ter no mundo que nos rodeia. A redução do tempo de atenção, o facto de vivermos em sociedades altamente tecnológicas, a primazia da imagem em detrimento do texto, a perda do hábito da contemplação e também o modo como todo este ruído à nossa volta nos retira do silêncio e do tempo lento, crítico e lá está, silencioso que os livros exigem. De facto, nunca se publicou tanto,
mas também nunca se leu tão pouco, lenta e criticamente, e o excesso gera ruído e, paradoxalmente, retira-nos deste silêncio que os livros pedem. Era um bocadinho sobre isto tudo que gostava que refletíssemos, e também gostava de vos ouvir enquanto leitores acerca de como tudo isto, enfim, convive com as nossas vidas de apaixonados pelos livros. Até certo, há uma outra dimensão que Steiner também aborda no livro, que tem a ver com não só a quantidade de novos títulos que saem mensalmente em todo o mundo, sobretudo enfim, nos países mais desenvolvidos, e o modo também como a crítica e quem nos leva aos livros já não nos permite fazer as escolhas que teoricamente nos poderão levar às leituras mais frutíferas e que nos podem conduzir a lugares mais seguros. Também um pouco refletir sobre o modo como a rapidez e a pressa com que este nosso tempo nos obriga a agir e a responder faz com que, se logo num primeiro momento um livro não tiver um aparato crítico ou uma projeção mediática muito forte, desaparece dos olhos de quem os pode ler, e o modo como isso pode ditar a morte de um livro, não só pela sua qualidade, não tanto pela sua qualidade, mas só pelo facto de não ter, de facto, essa projeção que o pode levar aos olhos do leitor. É um bocadinho tudo isto que está aqui em causa neste livro e, por isso, decidimos reeditá-lo, porque é um convite à reflexão e ao modo como podemos integrar os livros na nossa vida e ao modo como podemos autoavaliar-nos nessa capacidade de chegar a eles e de os ler com o tempo certo e com o silêncio certo que eles pedem. Muito bem. Miguel? Ora bem, vi um bocado ao acaso. Gosto disso, um bocado ao acaso. Quero agradecer o convite para estar aqui convosco, a falar sobre aquilo que nos apaixona e, sobretudo, o que nos norteia, não é? Que é o livro, é produzir um livro, é colocá-lo nas mãos que o estimam, é agregar pessoas em torno do livro, em torno e algo também que os norteia, uma espécie de uma rede social, mas em carne e osso, não é? Em que as pessoas partilham o que mais os norteia, mas frente a frente, que é que o livro existe, é a partilha frente a frente. Bom, antes de mais, também queria aproveitar o momento, que é um momento público, para fazer pedido de desculpas publicamente. Faz agora um ano que estivemos no Salão do Livro Antigo, e isto também deve ter a ver com o silêncio dos livros. É verdade, não disse isso, eu devia ter dito. Ainda há pouco tempo fez-se a segunda edição do Salão do Livro Antigo em Coimbra, que é uma iniciativa que eu tiro-lhe o chapéu e é dele, do Miguel Carvalho. Eu tive das duas vezes como visitante e não há... enfim, não temos uma iniciativa semelhante noutros sítios do país. Tem alguma originalidade e vê-se ali que estão vários alfarrabistas do país, os melhores alfarrabistas do país estão lá e estão a mostrar o melhor que têm e vê-se que vão lá pessoas que gostam de ver, mexer, tocar e eu falo por mim, eu via alguns das pessoas que ali estavam a vender os livros, também era uma feira, mas o carinho com que falavam daquelas edições que ali tinham. Porque um livro é também um objeto, não é? É verdade. Talvez já vamos por aí falar do objeto, que me interessa bastante. Mas o pedido de desculpas deve-se ao facto disto os livros, os livreiros em especial, os alfarrabistas, lidam, como disse há bocado, com um mundo imenso, de 600, 500 anos, 500 a 600 anos quase. Raramente os 500 e os 600 anos, mas nas últimas centenas de anos em que muitas vezes a gente faz confusão com os volumes, com a coleção completa, o ano em que foi publicado, como referiu há bocado. O ano passado, na palestra que organizámos, falámos na primeira grande história natural portuguesa da recreação filosófica, do Padre Tentório de Almeida, em que... século XVIII. Do século XVIII, exato, final do século XVIII, o professor falou que era composto por 10 volumes. Eu também consigo dizer que eram 11. Então,
venho aqui pedir desculpas porque realmente são 10 volumes. Pois, ele depois a teimar comigo sobre livros antigos. Ele devia ganhar-me, mas dessa vez não ganhou. Não ganhou. Mas por uma razão muito simples, eu vou-lhe dizer, porque há um certo sentido que se apura nos livreiros antiquários, que é comum a quase todos. Que é, quando se fala um título, a gente começa logo a imaginar, ou completa, são X volumes. E devo dizer que 10 volumes são raríssimos a encontrarem-se. Normalmente são os 9, mais o último que é saiu só. muito depois. Sim, é verdade. E então, quando o Carlos me falou, eu tenho a coleção dos 10 volumes, eu pensei, ainda falta mais um, que ele certeza que não deve ter. Então eu insisti um bocado a dizer que era mais um, que era 11. Da nossa enciclopédia. O século XVIII é o século da enciclopédia de Roy Dallenberg, que está organizada tematicamente. Aquilo é uma enciclopédia de saber, feito por uma única pessoa, um padre oratoriano, e eu por acaso tinha a certeza que eu tinha escrito um artigo sobre o padre tinha editado um dos volumes, o primeiro, uma edição moderna para temas e debates, ou para o Círculo de Leitores, nas obras pioneiras da cultura portuguesa. Portanto, eu tinha o assunto fresco, e só por isso é que eu teimei. Mas não volto a ganhar tão cedo, porque ele sabe muito mais do que eu. Mas pronto, desculpas feitas, e a veracidade já nem me lembrava disso. Portanto, porque é aquela situação do ninguém tem o último volume do Padre Teodoro de Almeida, ninguém tem. Ele inventou um volume fictício. Então daí o meu raciocínio foi logo, são 11 volumes, não são 10, mas pronto. Quanto ao ter vindo das ciências, sim, eu sou descendo de família de gente ligada ao mar, gente humilde, de Buarques, Figueira da Foz. A minha família tem uma tradição de armadores de barcos, desde o século XIX, vieram da ilha, portanto, e foi em mim que terminou essa linhagem. A pesca acabou aí, não é? Embora eu gosto de estar ligado ao mar, vou muitas vezes à pesca, fui velejador durante muitos anos, fui windsurfista durante muitos anos, de maneira que isto dos livros foi era uma chatice, em especial quando nos obrigavam no nosso tempo a ler no liceu os Maias, os Lusíadas, não líamos com gosto aquilo que queríamos ler. E então... Estou com uma epifania a certa altura, não? Há aqui um pequeno pormenor que acho que é importante na minha memória, nunca mais. Eu tinha pai uns 4, 5 anos, quando no sótão do meu avô, que eram só coisas relacionadas com o mar, vi lá um livro que era um dicionário de inglês. Mas ficou-me impressionado, era nos anos 20, um dicionário dos anos 20, um dicionário comum. Só que a memória daquele objeto, a cor daquele objeto, a cor do papel, o cheiro do papel, tudo aquilo ficou gravado na memória e que nunca mais me abandonou. E depois foi retomado, enquanto estudante de Engenharia Geológica, eu que tinha que fazer relatórios para a história da ciência e muitas vezes tinha que recorrer a bibliotecas antigas, porque a ciência teve um grande desenvolvimento no final do século XVIII, em especial no século XIX. E então a biblioteca da Universidade Nova de Lisboa, que era na Costa da Caparica... Não tinha esses livros antigos? Nada, completamente. Então eu tinha Nem havia internet com cópias digitais, agora... Nos anos 80 não havia internet. Bem, havia internet, mas nós não tínhamos acesso a ela. Então eu era quase que obrigado a ir para a Academia das Ciências. Aí tem. Naquilo que me era permitido aceder, eu fiquei encantado. Portanto, a minha entrada no livro e a minha paixão pelo livro foi essencialmente enquanto objeto. E porquê? Porque me encantavam aquelas encadernações sumptuosas, as gravações artísticas, o papel utilizado para ela encorpado, a gravação em relevo, as gravuras, que normalmente eram desdobráveis, nos livros apareciam fragmentos, imagens pequenas, nos livros recentes, portanto, mas ali era-me permitido estar em contato com imagens que se desdobravam dos livros, portanto, a gente abria o livro, tirávamos o mapa, abrimos para aquele lado, depois para este lado, tínhamos que nos afastar para ter a visão. O livro era muito maior do que parecia, não é? Exatamente. Portanto, abria-se ali um mundo e todo esse contacto foi o grande fascínio. Foi a grande centelha. E depois também com contacto com o meu colega Bernardo Trindade, que era o filho do Tarcísio Trindade, que foi um dos grandes livreiros deste país no século XX. A ele deve-se a descoberta do Tratado de Confissão, considerado até há é o segundo livro tempo, em Portugal, não é? O mais antigo livro impresso em Portugal, até a descoberta do livro Eifar do Pentateuco, que não está cá, está em Londres. Está em Londres, exatamente. Portanto, foi o Trindade que o descobriu
e eu relacionava muito com o Bernardo, lá está, éramos surfistas, muito surfistas, e passávamos o tempo... surfistas e alfarrabistas, os dois. Passávamos o tempo portanto, a partilhar, a curtir a vida, quando jovens. Mas foi com o contato com o Bernardo que comecei a frequentar a livraria do pai, e aí, juntamente com a experiência da Academia das Ciências, foi o clique final, para entrar no mundo do livro. Pronto, e depois aí eu entrei na engenharia. Perdeu-se um engenheiro geológico. Esse livro do Teodoro de Almeida refere-se ao mundo mineral, ao mundo das rochas, como o mundo dos brutos. Acho que Os brutos, é isso? Acho que é uma palavra lindíssima, o mundo dos Os brutos. brutos acho que é uma coisa, não quero desmentê-lo segunda vez, não? Mas os brutos são os animais não humanos, quer dizer, falta-lhes a alma. Os brutos são aqueles que não têm alma. Exatamente. As entidades da história natural desprovidas de alma, desalmados, são os brutos. Portanto, eu, entretanto, no mundo dos brutos, embruteci bastante. Eu trabalhava no túnel da Gardunha, na realização do túnel, e em que, pronto, o método de trabalho... Viu a luz ao fundo do túnel, Miguel? Não cheguei a ver a luz, eu claramente vi a luz, que era diferente, isso é que foi o transtorno. E então, eu, nas horas vagas, eu ia aos adelos que havia no Fundão, e na Covilhã, ia à procura de livros, e houve um dia que... Eu tenho péssimo feitio, que eu não acato ordens de pessoas, e chateei-me com o meu chefe, e eu vim-me embora, portanto, e vim para a Figueira da Foz, para me isolar de onde na altura vivia em São Martinho do Porto, e vim para a Figueira da Foz com a intenção de ir para Coimbra frequentar alfarrabistas, para me libertar um bocado daquele pesadelo que foi a minha experiência de engenheiro geólogo de túneis, e quando percebi que em Coimbra não havia Quase não havia alfarrabista, ou não havia? Só havia a Minerva, Sim. que era uma excelente livreira, mas estava mais dedicada à edição de livro novo, e então perguntei por que não abrir um espaço comercial que durou até hoje, já lá vão 30 anos. E continuo com a mesma paixão. Acabou quando esse projeto em Coimbra? Eu lembro-me disso. Da Minerva? Não, aqui a tua loja aqui foi em 2018, foi no Largo, no Largo de Baixo. Curiosamente, aqui as pessoas nas cidades dos doutores não querem saber de livros. Uma vez na rádio, uma entrevista com o falecido Norberto Pires. Norberto Pires foi meu aluno, engenheiro físico. Exatamente, exato. Ele fez uma entrevista para uma rádio, salvo erro, na Rádio Universidade de Coimbra, em que eu disse publicamente, que foi um escândalo, em que eu disse que Coimbra tinha, na altura, agora não sei quais são os números, mas na altura tinha mais de 1.700 docentes nas academias distribuídas em Coimbra, mas contavam-se pelos dedos de duas mãos os que iam a livrarias na Baixa. Não é só as antigas, os que realmente compravam livros. E isso causou um certo alarido, etc., mas tudo bem. Portanto, isso foi nessa altura, 2016, 2017, foi quando eu saí praticamente, já saí daqui. E agradeço a sua gentil notícia no público, em que menciona exatamente a minha ida para a Figueira, etc. Na altura eu lamentei, porque é uma perda, uma pessoa tinha de ir, para ir ao Miguel tínhamos de fazer 40 km. Eu acho que é uma distância muito grande. Mas esse projeto aqui em Coimbra, portanto, era um alfarrabista, mas dadas as valências com que fui trilhando ao acaso, que fui conhecendo gente, nós como livreiros e ligados ao mundo vamos conhecer gente fantástica. Vou fazer um parênteses, isto agora é uma intimidade comercial, eu nunca tive um cheque devolvido, agora já não há cheques. Sim. Mas enquanto livreiro, portanto comerciante, um livreiro é um comerciante, nunca tive um cheque devolvido por falta de provisão. Isso quer dizer alguma coisa às pessoas que nos circulam? As pessoas que compram querem pagar e pagam. E portanto, isto quer dizer alguma coisa com o mundo com quem nós lidamos, não é? Do ponto de vista comercial. Mas depois fui conhecer gente, identifiquei-me com gente ligada ao movimento surrealista internacional, conheci um senhor que é o Ernesto Sampaio, faleceu em 2001, que era o marido da Fernanda Alves, da grande dramaturga, tinha um espólio incrível, tinha um acervo enorme sobre surrealismo. Conheceu, Helena? Não? Ok. E depois, posteriormente, o José Seixas e o Mário Cesarini. Conheceu-os? Sim, relacionei-me com eles ainda, e depois, graças a eles, depois, comecei com contactos com gente ligada ao movimento do mundo inteiro, poetas, pintores. E nesta medida, a minha livraria, eu na altura coincidiu com a minha passagem para o Adro de Baixo, o espaço era enorme, era quase este tamanho, tinha espaço para uma galeria e comecei também a
a fazer exposições de amigos. Está aqui um amigo meu, Seixas Peixoto, que fez lá uma das primeiras exposições, se não mesmo a primeira, salvo erro, Seixas. Portanto, começaram a vir poetas, a frequentar a minha livraria, comecei depois a vender os seus livros, a propor livros novos no meio alfarrabístico, exatamente porque me apaixonava, eu sempre gostei de poesia visual, embora pertencesse ao mundo dos brutos, embruteci menos ao entrar pela via da poesia no mundo dos livros, e então comecei a ter também editores independentes, livros que não se encontravam em lado nenhum em Coimbra, nem na maior parte das livrarias. E faz, de algum modo também. Portanto, e daí o contacto também, comecei também eu próprio a editar as pessoas que me apresentavam, que se aproximavam, que se apresentavam com projetos e que mostravam, que partilhavam comigo as suas criações. E eu comecei por carolice, porque isto de ser editor é uma carolice, não é? Isto quase não dá para viver da edição. Pelo menos pequenos editores como eu, não é? Microeditores. E então, mas não queria saber, eu queria estar em contato com as pessoas, com os criadores, com os leitores e eu próprio entrar pela via da produção de livro, entrar nesse meio editorial. Ainda edito hoje, é um ritmo muito lento, é só quando gosto de um outro título, mas pronto, assim... Isto é uma autoedição, não é? Uma autoedição, falamos do silêncio dos livros, acho que isto é uma forma silenciosa de olhar para um livro, é poesia visual, portanto é uma forma de leitura. A Helena referiu agora há momentos que a imagem apodera-se um bocado do tempo da leitura, concordo plenamente consigo, mas há formas também da qual eu sensibilizo particularmente, de propor leitura através da imagem, que é um projeto que o surrealismo põe em evidência, e não só, a poesia é feita sobretudo de imagem. A poesia escrita, como a outra que não é escrita, que também é poesia, à custa das vivências do cotidiano, propomos leituras, e esse é um exemplo. No princípio não era o verbo, o outro. Sim, sim. Olha, mas este Steiner, depois de lido, o que é que uma pessoa fica a pensar deste autor, não é? Que nos dá autores. É alguém que leu muitos livros, não é? Este Steiner, uma pessoa fica assombrada com a quantidade de citações e depois mistura aquelas coisas todas. Ele tem a memória daqueles autores todos e relaciona coisas, que é o que faz os grandes ensaístas, relaciona coisas que não nos pareciam, que ligavam uma com a outra, não é? Como no caso, por exemplo, Sócrates e Jesus Cristo. Helena, este livro é um dos muitos que a Helena produziu. Eu gostava, o Miguel contou uma história pessoal de entrada no mundo dos livros. Talvez nos pudesse também contar qualquer coisa também aos 5 anos também andou num sótão, também sabemos que não abandonou a engenharia, mas enfim, uma profissão, mas era uma comunicadora profissional que se tornou editora, era comunicadora, trabalhava em comunicação, tornou-se editora. O que é que a tornou apaixonada dos livros? Havia muitos livros lá em casa? Sim, claro. Eu nasci numa casa de livros, o nosso património eram livros, o meu avô tinha um cofre em casa que não tinha nada mais do que livros. Eram livros preciosos, aqueles do... Neste caso eram livros de cariz político, porque ele era um opositor do regime e, portanto, o cofre guardava livros que não se podiam ler cá fora. E, portanto... Se a polícia política lá fosse, estava o cofre fechado. Exatamente. Portanto, a ideia do livro como um objeto precioso e como um objeto que pode mudar vidas e pode mudar países e sociedades sempre me acompanhou desde muito cedo. E depois tenho família de editores, o que também faz com que toda esta convivência com os livros tenha começado desde muito cedo. E depois há aquele momento absolutamente mágico que ainda hoje me acompanha e que talvez tenha sido essa a razão que me tivesse mantido tanto tempo neste trabalho de edição, que é o poder
que tem qualquer pessoa, quando gosta de um livro, de transmitir essa paixão ao outro. E é sempre esse momento que eu acho que acompanha qualquer trabalho na área da edição. Seja ele vender, seja ele editar, seja ele escolher um livro, seja ele comunicar um livro. Os bibliotecários, por exemplo, que têm um papel também de intermediários. Sim. E tive a grande sorte de ter começado numa grande editora, a trabalhar numa grande editora, a Editorial Presença, com um editor chamado Francisco Espadinha, que me inspirou desde muito cedo, porque o catálogo eu comecei na Presença em 94, a Presença tinha um catálogo absolutamente fascinante, desde o ensaio à poesia, com a coleção Forma, que revelou nomes desde o Joaquim Manuel Magalhães ao João Miguel Fernandes Jorge, Ivete Centeno, o Rui Belo, o próprio David Mourão Ferreira, exatamente, que publicava com a Presença também, e sempre esse mecanismo atravessou todas as nossas conversas, desde o meu início como estagiária quase na Presença, as nossas conversas entre Helena Rafael e editor, para quem eu trabalhava. Não há nada mais poderoso do que o passe-palavra na comunicação do que é o fascínio por um livro. E foi sempre assim que eu trabalhei na área do livro, não só na comunicação. Muitas pessoas procuram livros porque lhes dizem que este livro já leste isto. Exatamente. E é esse, de facto, o grande mistério e o grande fascínio que isto tem, não é? Que é, de facto, como transmitir aos outros e a transmitir a muitos. Porque é que só lemos alguns? Porque é que escolhemos os livros que lemos? Exatamente. E é isso, e sempre foi isso que me fascinou neste texto do Steiner, de facto, foi o que é isto que nos leva e que nos une a tantos na procura de alguma coisa que estes livros que nos apelam, que nos levam a ler este e não outro, e que nos levam a achar que este é a melhor escolha. E pronto, foi assim que comecei com a edição. Depois passei para a Princípia, uma editora um pouco mais de cariz mais universitário, onde também trabalhei na área da comunicação. A grande paixão também de trabalhar nas editoras é que se toca em muitas áreas, não é? Desde a revisão do texto até à tradução, até ao contacto com os autores, que é sempre muito fascinante. É tocar eu como autor, na matéria-prima. Só tenho que concordar, é sempre uma coisa fascinante, porque ter alguém do outro lado que gosta daquilo que nós escrevemos, ou se não gosta diz, é algo, digamos, ter um interlocutor, porque o livro ainda ninguém leu a não ser nós, ou algum amigo, etc. Depois temos um editor que nos vai dizer ou sim, ou talvez, e isso enfim, há uma relação especial entre autor e editor. Sim. Já agora, o Jorge Steiner, conheceu pessoalmente? Conheci-o pessoalmente, tivemos uma relação muito, muito curiosa. Eu conheci-o em 3 circunstâncias. Ele veio a Portugal fazer uma grande conferência na Gulbenkian sobre a relação das humanidades com a ciência, e na altura tínhamos acabado de publicar um dos poucos romances dele, O Transporte para São Cristóbal, e oferecemos-lhe o livro lá na altura. A edição portuguesa. A edição portuguesa, exatamente. E o Steiner era conhecido por ser uma pessoa com alguns caprichos. Sim. E eu na altura tinha conseguido uma entrevista com o Luís Miguel Queiroz, salvo erro, do Público. Para ele, na Gulbenkian, no momento em que ele chegasse, reservámos ali uma meia hora para ele dar a entrevista. E o Jorge Steiner estava um pouco cansado e um pouco aborrecido. Ele diz isso em alguns livros, que era um homem com algumas... Ele viajava muito. Ele viajava muito, não é? Viajava muito e também tinha mau feitio. E naquele dia decidiu não dar a entrevista, apesar de estar tudo preparado para ele dar a entrevista, e acabou por não dar, e houve ali um momento de grande embaraço. O Luís ficou muito, muito aborrecido, porque uma entrevista de Jorge... Os autores são assim, os autores são primas donas. Sim, e as outras circunstâncias em que me correspondi com ele, aliás, trouxe esses cartões, porque são cartões absolutamente incríveis. Ele só se comunicava por fax. E nós, enfim, éramos muitas vezes abordados
para... Já havia e-mail e ele só funcionava com Só fax. por fax, já havia e-mail e bastante, já com alguma idade o e-mail. E então, enfim, nós temos este contacto com os agentes literários que nos vendem os direitos e tratam Para toda quem não esta... sabe, os editores têm conhecimento dos projetos de livros, todos os grandes autores têm representantes, não é? Exatamente. E agências. Tem agentes. Agentes Tem literários. agentes, e há agências que dizem isto daqui a 2 anos vai sair isto, etc. E os editores com alguma antecedência sabem e correm para aquelas obras, não é? Exatamente. E nós éramos muitas vezes abordados por jornalistas e críticos literários a quererem entrevistar George Steiner, que era um dos grandes pensadores do século XX, sobre muitas circunstâncias, o Brexit, coisas que iam acontecendo no mundo contemporâneo e os jornalistas e os críticos muitas vezes queriam convocar George Steiner para refletir sobre esses fenómenos. Aliás, ele tem um livro que nós publicamos chamado precisamente A Ideia da Europa e era muitas vezes chamado tem a aquela querer... frase famosa dos cafés. Exatamente, Que a Europa reside nos cafés. Exatamente. A invenção europeia, os Exatamente. cafés de Viena, os cafés de Paris, os Precisamente. cafés de Lisboa. É um belo texto também. E, portanto, ele era muitas vezes convocado por isso. E nós, muitas vezes, abordávamos o professor Steiner para essas entrevistas. Com que língua é que falavam com ele? Ele fala várias línguas. Inglês. Mas ele fala francês fluentemente e alemão. Sim, ele fala várias línguas. Aliás, o antídoto para o seu envelhecimento era decorar diariamente um poema em todas as línguas que dominava. Ele italiano também falava? Italiano, sim. Ele falava várias línguas, era um poliglota. Ele era de origem judaica, não é? Exatamente. É daquelas pessoas que uma pessoa... Eu conheço outros, mas que a gente não sabe de onde é que vem a genialidade e a capacidade. Sim, era de facto invulgar. E, entretanto, os agentes diziam sempre que o professor Steiner tem de mandar um fax para perguntar se ele está disponível para a entrevista no dia X à hora Y. E assim foi. O professor Steiner respondia com estes cartõezinhos, com o logotipo da escola que fundou, em Cambridge. Pois ele tinha uma escola que ele próprio dirigiu, o Churchill College, em Cambridge. Na última parte da vida, não foi? Isso, exatamente. Ele morre em Cambridge, suponho. Morre em Cambridge, exatamente. E todas estas comunicações que mantinha connosco eram sempre de grande ironia. É um espírito fino. Exatamente. É um espírito muito fino. E uma das últimas foi precisamente uma resposta a um pedido de entrevista com uma revista académica chamada Letras com Vida, que depois geraria uma outra história que vos vou contar também, em que ele dizia, eu fazia sempre umas contextualizações, dizia professor Steiner, uma revista com as características da New Yorker, gostava de o entrevistar e gostava de o ir visitar para fazer esta entrevista e enviava-lhe o exemplar da revista para que ele pudesse avaliar se era uma revista que ele gostaria, à qual ele gostaria de responder. E ele dizia-me: cara Helena Rafael, o vosso modelo do New Yorker chegou-me muito bem, muito obrigada, é uma bela revista. Estou um bocadinho cansado e farto de entrevistas, mas se as pessoas da Letras com Vida quiserem entrevistar-me e se agradiva considerar que essa entrevista é importante, claro que eu darei essa entrevista. E, portanto, depois dava umas hipóteses de datas para essas entrevistas. Nessa entrevista que ele deu à Letras com Vida, o George Steiner diz uma coisa... Deve estar online, acho que essa revista está online. Na Podem íntegra, procurar na íntegra. entrevista de George Steiner, Letras com Vida. Diz uma coisa notável que foi, e que daria uma entrevista que está disponível no YouTube, talvez o Miguel e o professor Filhais conheçam, diz uma coisa notável que foi que tinha uma admiração profundíssima pelo António Lobo Antunes e pela obra do António Lobo Antunes, e que uma das coisas que gostaria de fazer na vida, que lhe fosse, enfim, que gostaria de fazer ainda em vida, era conhecê-lo. Pessoalmente, não é? Pessoalmente. E alguém, eu creio que foi o Francisco José Viegas na altura, que dirigia a revista Ler e que ainda dirige, que ao ler aquilo, o João Pombeiro, o editor na altura, que disseram isto tem de acontecer e nós temos de fazer isto acontecer. E fizeram o encontro dos dois. E fizeram o encontro dos dois. Essa entrevista. Mas como é que foi? O Lobo Antunes foi a Cambridge? Foi a Cambridge, a casa do professor Steiner. Por causa saiu no Expresso. Eu creio que saiu ou na Ler, eu creio que foi na Ler. Um diálogo entre os dois. Entre os dois, uma entrevista notável que, se puderem, leiam.
ouçam leiam Está gravado no YouTube, no YouTube. E portanto foi assim, sempre esta relação muito próxima dele connosco. E houve uma ocasião em que um dos faxes se extraviou, houve algo que e o professor Steiner ligou para a Gradiva um dia, e eu por acaso estava lá, e atendi o telefone. George Steiner. E portanto era uma pessoa de facto muito, muito imprevisível e de facto fascinante. E foi assim que a relação se estabeleceu connosco. Vocês tinham outros grandes autores, como Humberto Eco? Sim, Humberto Eco foi um autor... Também veio a Portugal e a Coimbra? Exatamente, que não estava connosco ainda, salvo erro. O Humberto Eco foi publicado durante muitos anos pela Difel, que faliu. Também tinha uma biblioteca fabulosa. Sim. Não sei qual é que seria a biblioteca de George Steiner. Deve ser uma coisa enorme. Sim, o George Steiner tinha uma espécie de casa no seu jardim, um pequeno escritório, onde ele escrevia, era ali que ele escrevia. E foi ali que a entrevista com o António Lobo Antunes foi gravada, nesse lugar onde ele escrevia. E, portanto, o que atravessa toda esta obra dele é efetivamente esta paixão que tinha pelos livros e este fascínio que tinha pelo conhecimento. No fundo, digamos, a capacidade única que ele tinha de sorver aquela coisa toda, processar e servir-nos aquilo, como em Portugal também há o Eduardo Lourenço, que é o nosso George Steiner, não é? Exato. E há uma coisa também, de facto, que atravessa toda a obra dele, e isso nas lições dos mestres está muito patente, é a sua vocação como professor. Ele, de facto... É um professor. É um professor. Aliás, houve uma universidade que lhe conferiu um doutoramento honoris causa, salvo erro. Acho que várias. Uma delas cujo retrato que tem nas suas paredes do George Steiner, é de facto um retrato com uma pequena legenda em baixo que diz Il Postino, que de facto ele era o grande transmissor de conhecimento. Era isso que ele gostava de fazer. Há uma edição eu trouxe este livro porque é um belo livro sobre ele em voz própria, portanto são 4 entrevistas e há uma passagem em que ele aborda numa aula os alunos e diz em tom provocatório aos alunos no início do ano letivo: eu sei tudo. E os alunos ficam muito confundidos. Ficam muito Alguns inquietos com esta afirmação dele, e ele diz: eu sei tudo, mas aquilo que me faz saber tudo é fazer com que vocês saibam aquilo que eu sei. E era esta realmente a sua vocação. Ele queria, de facto, ensinar bem e solidamente a todos os seus alunos. Isso eu acho admirável nele, uma enorme generosidade, apesar de toda esta erudição. Esta capacidade. Não guardava a erudição para ele transmitia a sua erudição. Falemos sobre o futuro dos livros, Miguel. O Miguel trata dos livros passados. No futuro continuará a haver livros? Sem dúvida. Tal como os conhecemos hoje, pelo menos. Eu gostava de tentar responder essa pergunta. Falámos aqui de 2 figuras incríveis, o Sr. George Steiner e o Humberto Eco, cada um à sua maneira, com uma maneira própria de estar de perto com o livro. Acho eu. Sim. Acho que o Steiner não era bibliófilo, no sentido de dar com os objetos, ficar com os objetos. Sim. Mas Humberto Eco uma coisa é o livro enquanto Eco, veículo de transmissão de cultura, e outra coisa é o objeto enquanto veículo de transmissão de cultura, mas com um suporte. Artístico, com um suporte não apenas o conteúdo, mas o continente. Exatamente, portanto, há essa vertente que também, que os livros carregam. E o Humberto Eco gostava dos belos volumes. Exatamente, o Humberto Eco tinha essa preocupação de andar atrás do tema, da demonologia, a escatologia, temas assim. Ele tinha coleções de temas esotéricos. Na biblioteca de 50 mil volumes de Humberto Eco, e então ele arranjava tudo sobre aquele assunto. Ele via ir aos alfarrabistas, folhetos, coisas assim que ninguém tinha, etc. Ele era colecionista dessas coisas. E ele sabia pormenores incríveis, por isso é que ele escrevia nos romances coisas que são, enfim... Só ele encontrava. Só ele é que sabia, porque só ele é que encontrava aquilo em livros que mais ninguém tem. Porque há edições... Eu acho que o livro também tem esse lado que deve ser valorizado, e aí talvez resposta à sua pergunta do futuro, que é
procurar o livro enquanto objeto, enquanto uma entidade física, não só de veículo de transmissão de conhecimentos, mas também de veículo de transmissão de experiências de vida, de formas diferentes de estar na vida. Daí surge o termo bibliofilia, que está a cair em desuso. Os editores em Portugal, até anos 50, 60, preocupavam-se com edições bibliófilas. O Aquilino Ribeiro, um grande, notável e grandíssimo escritor de Portugal, até anos 60, 70. Tinha um vocabulário como mais ninguém tem. Ninguém tinha. Havia tiragens à parte para aqueles amantes do livro enquanto objeto. Eram tiragens de papel diferente, papel encorpado. Isso já não há, pois não, quase não há. Os editores hoje ninguém se preocupa com isso, porque a massificação e a preocupação de responder ao mercado, da necessidade da venda urgente. Aliás, o Steiner fala nisso. Ou o Steiner, ou o que é para o não sei, que fala que a necessidade do livro de ser vendido em 15 dias. Se não for vendido, é logo retirado e despachado para papel para reciclagem, etc. Porque tem um custo de armazenamento. Eu acho que isso não tem a ver com o livro, isso tem a ver já com o mercado, que é totalmente diferente. Ao passo que o culto da bibliofilia preserva o livro na memória e na história. Na medida em que essas tiragens especiais para os amantes do livro enquanto objeto preservaram de outra forma. Mas punham no tal cofre que o avô da Helena tinha, que não era só o cofre dos livros que ninguém podia lá mexer porque eram livros proibidos, eram livros que punham em causa até a própria vida do seu avô, não é? Não só pelo conteúdo, mas também pelo lado do objeto artístico, de que não pode calhar em qualquer mão insensível, que o estraga, que o danifique. E daí esta ideia de surgir com os salões do livro antigo, neste momento, nesta época, nesta fase é um resistente. De transição. O Miguel é um resistente. É exatamente para revitalizar esse sentido da bibliofilia. E eu, quando fiz a seleção dos livreiros, procurei os livreiros que têm esse cuidado no seu próprio negócio, em que eu tentei reuni-los e trazê-los cá a Coimbra e mostrar. E, a par disso, juntar especialistas, gente que sabe muito sobre o livro, como o caso do professor Carlos Filhais. O ano passado apresentou o tema da ciência, na bibliofilia. Eu sei o número de volumes do Teodoro de Almeida. Portanto, mas essa ideia de resgatar o sentido da bibliofilia pode ser a resposta para salvar o livro no futuro. E porquê? Mas cada vez são menos as pessoas que têm Calma, deixa-me terminar. E porquê? Porque eu deixo enquanto livreiro e bibliófilo, procuro andar à pesca e à caça de livros raros e valiosos, mas também vêm a parar às mãos imensos livros comuns, livros populares, que eu tenho que os vender porque não tenho maneira de os preservar. Então faço feiras do livro, do Porto e de Coimbra, para onde levo esses livros populares, digamos assim, a preços populares, livros de autores que eu considero, que eu gosto e que gosto de partilhar com os meus leitores, e sinto que as feiras do livro, a estatística confirma a minha experiência, que é, os jovens leem cada vez mais. É um nicho pequeno, de facto, mas os jovens com 20 anos, 20 e poucos, até aos 30, leem cada vez mais. O público que circula nas feiras do livro, aquelas que eu frequento, em Lisboa não posso manifestar porque não frequento, é público, é 80% a 90% malta nova, gente nova. Isso é uma esperança. É uma esperança. E está a acontecer, há uma porcentagem muito reduzida, mas está a acontecer, desse público que circula na Feira do Livro, estão a nascer bibliófilos, que têm algum poder de compra, aliado à sua sensibilidade face ao livro enquanto objeto. Há novos bibliófilos, é isso? A edição rara, procuram a primeira edição, procuram a edição com importância no panorama cultural da época em que saiu. Há essa preocupação toda em torno do livro, que eu sinto que está a crescer, está a nascer num nicho muito pequeno. É bom ter essa... E daí a necessidade de criar o salão do livro antigo, o encontro de bibliofilia. O ano passado foram 3 dias, este ano já foram 4. Não sei como é que vai ser para o ano. Eu digo que são 5, é fácil vamos ver. Helena, o futuro do livro, a mesma questão, antes de passarmos a palavra. Agora, a nossa atenção está nestes objetos. Também se lê, mas isto não é a mesma coisa, não é? Por outro lado, os livros eletrónicos, os e-readers, também não pegaram assim muito nem em Portugal nem no mundo. Aquilo chegou a um patamar que já não está, mas fala-se de outras formas, como por exemplo os livros... Os audiolivros. Como é que há os livros eletrónicos, há os audiolivros, como é que o livro tradicional pode competir
com essas formas. O mercado no mundo parece, neste momento, também não está a decair, está estável, não está a crescer. No mundo, em Portugal, deve saber melhor do que eu. Sim, Como é que está o mercado do livro? Bom, há aqui duas questões que a mim que o livro de Jorge Steiner foca com grande cuidado, que é a questão do tempo e do excesso. Realmente publica-se muito e o tempo para ler é dividido entre muitas coisas, nomeadamente a tecnologia. E, por outro lado, há sinais como aqueles que o Miguel estava a referir há pouco, e saiu recentemente uma estatística na Feira do Livro de Frankfurt que o número de leitores está de facto a subir, nomeadamente em Portugal, mas de facto não se percebe muito bem ainda quais são as áreas em que isso de facto está a crescer. Parece que a ficção está a crescer em detrimento da não ficção. Os jovens adultos, os chamados jovens adultos. Exatamente, a ficção para young adults também. E de facto há aqui sinais que parecem contraditórios. A meu ver, como editora independente que publica muita não ficção, há um problema que tem a ver com o mercado, o excesso, lá está, o tempo com que os livros ficam nas livrarias, a velocidade com que se publica, o excesso de informação sobre livros que circula nas redes sociais, e algo que me parece que também é focado aqui neste livro, que é quem conduz o nosso acesso aos livros, isto é, quem é que nos diz que devemos ler este em detrimento do outro, ou que este é um investimento mais interessante em termos Antes havia os críticos literários, agora há redes sociais. A crítica literária deixou de ocupar esse lugar e coisas muito simples como, e isso também é focado no texto do Steiner, que é de facto, suponhamos que eu publico um grande livro de referência que exige um tempo de leitura ao crítico. Lá está, existe tempo, existe profundidade e que a crítica sai 3 meses depois do livro ser publicado. Já o livro está em devolução por parte dos livreiros para a editora. Portanto, o leitor vai à livraria, o livro já não existe na livraria. O leitor vai à livraria, o livro já não está disponível e perde-se aquele impulso de compra. E de facto isto acontece e coloca-nos um problema enorme, porque o editor investiu, traduziu o livro, distribuiu, e o livro depois desaparece da vista e o leitor opta por uma outra opção de compra. E a crítica já não fez aquele papel que poderia ter feito. O nosso principal problema não são os livros digitais, o nosso principal problema é o mercado. A meu ver, é uma questão de mercado, essencialmente, sim. E não haverá maneiras alternativas? Não haverá maneiras alternativas? Estou a falar com pessoas que conhecem de organizar a coisa. A única solução que eu vejo é, de facto, as editoras reverterem um pouco o seu papel, o seu trabalho, ou melhor, dirigirem o seu trabalho muito para uma agressividade digital e de venda direta, de modo a que Por outras palavras, não passar pelas livrarias, que é uma pena. Eu acho que a livraria tem de ter sempre os livros, mas de facto o tempo de vida dos livros é muito curto e não é compatível com o excesso de livros que são publicados. Portanto, estamos aqui sempre neste problema de tempo, excesso, tempo. Mas há aqui um fenómeno que se verifica em Portugal, que é exatamente... Portugal tem um mercado que permite o leitor ir comprar o livro diretamente ao editor. E ao fazê-lo está a passar ao lado de uma cadeia, que é o distribuidor, e que é o próprio livreiro. Sim. Por exemplo, em França, isso não é permitido, é ilegal. Uma pessoa que quer comprar um livro tem que ir comprá-la ao livreiro. Se contactar o editor diz, o meu livro está a ver na livraria A, B e C, se quiser comprá-lo tem que ir a essas alternativas. Sim, há sempre a FNAC, nós, a Amazon. Nós temos os próprios editores. Temos os próprios editores, há alguns, não são todos, são alguns, que são violentos na medida em que metem preços de desconto superior, muitas vezes superior, ao preço que eles dão de desconto ao livreiro para voltar a vendê-lo. Portanto, o livreiro está no mercado, ultrapassa logo uma data de hierarquias da venda de livro e come a margem ao livreiro.
por isso também que as livrarias fecham em Portugal. As livrarias fecham livros novos. São comidos pelos grandes grupos e não só. Há esta questão, isto é uma questão tem que ser resolvida nos ministérios da Economia, etc. Não é? Claro. Não são os editores nem os leitores, é uma questão política, exatamente. Mas há este problema. E isso acho que acelera um bocado a questão do consumo do livro. Tem que ser consumido imediatamente, porque senão... acho eu, este é o meu ponto de vista. Muito bem, vamos abrir o debate para recolhermos opiniões, está no microfone, quem quiser ou colocar pergunta ou fazer um comentário, estão aqui leitores e autores. Alguém quer pronunciar-se ou perguntar alguma coisa aos nossos convidados? Quer dizer, vocês não estão, pergunto eu, porque há este silêncio, que não é o silêncio dos livros, é o silêncio, neste caso, dos leitores, não é? Eu percebo que há alguma inquietação, mas também percebo nos dois que há alguma esperança, que não estão, quer dizer, estão preocupados, mas não estão desesperados. Falta política do livro em Portugal, não é isso? E que sugestões é que nós podemos fazer, já que isto está a ser transmitido, isto um dia vai ser visto, sei lá, mais feiras do livro, de vários tipos. As feiras podem ser dos mais variados tipos. Uma feira do livro tradicional pode ter também os livros antigos. Qual é que é o mercado do livro usado, por exemplo? Está bem organizado, não está bem organizado? Eu vejo Miguel. Há um crescente muito grande de venda de livros usados por diversos canais digitais, plataformas, tipo redes sociais, etc. As pessoas vendem naquelas plataformas. Exatamente. De vender o que têm em casa, não é? Obviamente que fazem LX ou LX. Pronto, essas plataformas de online, do OLX, até próprias redes sociais. Por acaso nunca comprei nenhum livro no OLX e tenho muitos livros. Quando, pronto, obviamente nos fazem frente, não é? Portanto, fazem-nos frente, não fazem frente, mas descredibilizam um bocado o mercado do livro usado. Um leitor que chega ao mercado do livro usado, ou opta por ler via o livro usado, encontra profissionais e os não profissionais, em que os não profissionais especulam tanto ou mais quanto os profissionais. E eles, muitas vezes, depara-se perante uma situação em que... Tem concorrência desleal dos particulares, é isso? Mais ou menos isso, exato. Mas isso devia ser proibido? Também é um exagero. Isso devia ser regulado, que é diferente. Regulado. Porque... Mas há uma livraria, agora surgiu, já havia em Espanha, eu tinha visto isso em Espanha, que são livrarias só de livros usados, em que a pessoa vai lá e vende, bem, eles não aceitam livros escolares, etc., mas vende livros que eles compram muito baratos, a unidade de 25 cêntimos, ou seja, e vendem 5, 10. Há uma chamada Reread, mas eu até acho interessante no Avenida de Roma. Eu gosto de lá ir porque às vezes encontram-se coisas que não se encontram noutros lados. E aquilo está com tanto êxito, porque a margem de lucro é enorme. Comprou a 25 cêntimos e vendem a 10 euros. Mas atenção, já abriram uma nova loja na Estefânia, sabes isso? Eu vi agora no jornal agora. Exatamente. Portanto, aquilo em Coimbra ainda não há, mas se houver também lá vou, porque, vamos lá ver, mesmo se for 5 ou 10 euros, eles fazem o preço é muito curioso, aquilo é um algoritmo. Se comprar 5, fica muito mais barato. Se comprar, aquilo é por número 3, 5, 10, etc. E eu compro sempre pelo número redondo, porque fica sempre mais barato pelo número. Eles fazem um algoritmo para uma pessoa ir pensar que fez bom negócio. Eles fazem sempre um bom negócio. Eu não tenho nada contra isso. Temos alguma coisa contra isso? Não, de forma alguma. Agora, o livreiro que trabalha dessa forma há um risco, não é? Que ele não compra livros técnicos ou livros escolares, mas compra outros livros que não sabe se vai vender. Mas ele escolhe-os compra, escolhe-os compra, não se Eu já vi pessoas que lá levam sacos e sacos de livros e eles dizem este já temos. Eles dizem este já temos, e as pessoas que lá estão têm alguma sensibilidade para saber o que vende. Bom, mas já estamos a entrar no mercado. Acho que o mercado é uma coisa, o livro propriamente dito é outra, não é? Esse mercado existe à custa de um objeto que se transaciona, que é o livro. Mas acho que nós devíamos falar mais sobre o livro em si, sobre as imensas possibilidades que os livros permitem de criar imensas relações. Mas, sempre, sobre os livros, não são usados. Os livros novos que não foram, são novos, mas não foram vendidos. E já são antigos. A pessoa tem estas feiras na Gar do Oriente, por exemplo, em Lisboa, há lá sempre... E há várias barracas em Lisboa, não sei se no Porto também,
Em Coimbra o mercado quase não existe. Sim, há mercados especializados há livrarias especializadas em fundos de edição. Fundos de edição é o nome disso. Compram, editoras em falência, livrarias em falência, compram sim a granel quase ao peso e depois distribuem dessa forma. Em Amsterdão havia uma grande livraria que se dedicava só ao fundo de edição, que fechou infelizmente antes da pandemia, mas era uma livraria fantástica. Se trabalhava dessa forma, só fundo de edição. Pois, eu gosto disso. Nós cá em Portugal não temos. Eu estou num tempo em que os livros novos vêm ter comigo, os editores mandam muitos livros novos, eu fico muito grato, percebo sempre de ler uns livros muito bem feitos, mas eu gosto de facto dos alfarrabistas, desses fundos de edição, etc., encontrar coisas que já não há em livraria nenhuma e que de repente, eu vou confessar um dos prazeres que tenho na vida, nessas feiras de bilharias, às vezes uma pessoa por 1, 2, 3 euros encontra coisas que se uma pessoa souber, e o Miguel sabe, às vezes vale 20, 30, 40, 50. Sim, exato. E no meio daquilo tudo, outro dia na Gar do Oriente, arranjei lá um Herbert Welder, daquelas folhas pequeninas, que era o preço que lá estava aos outros, a 2 euros, etc. Uma coisa pequenina, 2 euros, preferi ver aquilo a 50 euros. Sim, sim. Era uma edição, portanto, olha, está lá e há de vir para aqui, para esta biblioteca, porque eu não vou revender. Não vou revender. Mas fica aqui, porque é também o lado do objeto. Claro. Mas aqui é esta coisa de... Enfim, eu não fiz, eu dei o dinheiro que me pediram. Claro. Não, simplesmente, aquilo estava lá no meio mal arrumado. E, portanto, eu não tenho, enfim, não me sinto culpado de ter dado tão pouco por uma coisa tão valiosa. Mas se eu quisesse revender, eu ganhava algum dinheiro. Isso é que os brasileiros chamam de garimpagem, não é? Que É uma espécie de... O indivíduo fica todo contente no meio de muita ganga e encontra lá uma coisa preciosa. E outra coisa que não falámos ainda, a Amazon e em Portugal a UC, que papel é que tem? Então, a Amazon continua um império. Não há, aquilo continua, vende tudo. Começou por livros, muito curioso, e agora vende tudo. E em Portugal temos a UC, que continua a crescer, agora até se podem vender usados na UC. Sim, sim. Uma pessoa inscreve-se lá, tem os livros, etc. Como é que veem, muitos livreiros estão contra a Amazon. Há livros sobre isso, os livreiros contra a Amazon. Mas a Amazon impôs. E o Amazon é uma coisa maravilhosa, porque uma pessoa, qualquer livro que sai em Nova Iorque, ou em Londres, bem, agora há o problema das alfândegas, das tarifas, mas qualquer livro que saia dentro da União Europeia, uma pessoa carrega num botão e tem o livro em muito poucos dias. É uma coisa maravilhosa. E se quiser o livro imediatamente, peça-o em digital. E o livro vem imediatamente. Isso é uma coisa fabulosa. Eu só não gosto de comprar livros eletrónicos, porque depois acho que aquilo vão ficar lá nos equipamentos. Por enquanto ainda leio. Eu tenho o Kindle, tenho o Kobo, mas foi só para ver como era, depois aquilo ficou lá arrumado. Deixa-me partilhar uma história aqui com vocês. Eu ainda estava aqui na livraria, aqui na Baixa. Chegou-me um senhor à livraria a dizer que queria vender livros, que eu disse que... Perguntou-me se estava interessado. Eu disse que sim, que era a minha atividade, é comprar e vender livros. Compro o mais barato possível e vendo o mais caro possível. Com certeza. Se tiver livros para vender, o Miguel compra. Então eu perguntei-lhe mas ele compra barato. Perguntei-lhe o que é que ele propunha. Ele disse é um conjunto de cerca de 500 primeiras edições. Eu comecei logo a ficar todo contente. E então, eu quero ver os livros. E ele disse, os livros estão aqui nesta pena, estão todos digitalizados. Queria vendê-los? Todos digitalizados. Eu queria vender aquele trabalho de digitalização. De Balzano. E eu disse ao senhor, Balzano. O senhor vai-me desculpar, mas eu só compro livros com lombada. E ele ficou todo ofendido com esta minha afirmação e saiu porta fora. Claro, ele já estava a vender a pena a muita gente. Ia fazendo cópias da pena. Quanto é que ele pedia pela pena? Nem sequer falámos em valores. Simplesmente eu disse, eu só compro livros com lombada. E acho que os livros devem ter lombada. Olha, aqui está uma afirmação poderosa. Livros sem lombada não são livros. Não são, Helena? Livros sem lombada são livros? Há aqui uma nota que eu gostava de partilhar, até indo um bocadinho de encontro àquilo que o Miguel estava a dizer, que é a experiência das feiras do livro. A minha experiência é na Feira do Livro de Lisboa. E aparece que é da cromo, não é? Sim, aparecem muitos cromos, mas também aparecem experiências extraordinárias, que é esta experiência que o editor vê o público ali à frente. Não tem regularmente, que é o contacto com o seu leitor, com o leitor para o qual trabalha.
E sendo a Gradiva uma editora que tem muitas coleções e coleções com muito tempo, uma delas bastante célebre, que é a Ciência Aberta, é muito interessante perceber que há pessoas que nos seguem com grande regularidade, que sabem porque é que fazemos opções X e não outro tipo de opções. Até notam a diferença também do livro, exato, e que não tem lá o número como devia estar. Exato, e reclamam. Há colecionadores de edições novas. Sim, sim. Portanto, esse lado de contacto com os leitores é muito gratificante e muito interessante e de facto é nesse momento que se completa de facto o sentido de ser editor. Isso é muito estimulante. Porque vocês vendam para um público anónimo e de repente exato, o público anónimo está ali à frente. Está ali à frente e consegue perceber porque é que se optou por uma capa de uma determinada capa e não outra, porque é que se escolheu um determinado prefaciador e não outro, é perceber que se comunicou bem. Claro. E que se comunicou bem para um leitor anónimo que nunca sabemos quem é, mas que está lá e que existe e que percebeu. E há alguns leitores, sim, desculpa interromper, não são naquele momento, vão aparecer só daí a 10 anos, daí a 20 exatamente, anos. exatamente. O editor tem este consolo, quer dizer, de ficar, produz coisas que vão entrar ou nos alfarrabistas, sim, ou nas bibliotecas, ainda não falámos aqui de bibliotecas, mas os livros ficam lá para arquivo. Quem quiser ver, encontra. Se não encontrar numa alfarrabista, está na biblioteca, em princípio, porque a nossa Biblioteca Nacional tem muitas falhas. E há aqui também uma outra questão que eu gostava de falar com o Miguel, até para saber a sua opinião, que tem a ver com essa questão do mercado, que é, nós publicamos novidades que têm uma lei do preço fixo, que não nos permite fazer descontos durante 24 meses. Por outro lado, os livros vão para as livrarias, estamos a falar de grandes grupos, estão lá 3 meses e voltam para trás, porque não há espaço nem tempo para ter tantos livros lá. E de facto nós só temos um mecanismo depois de 24 meses que é fazer o desconto. É claro que isso é muito ingrato para os livreiros mais pequenos, que até querem ter lá o livro. Há muito poucos confundos, não é? Há muito poucos livros que confundem. E nesse aspecto, muitas vezes o editor é levado a praticar aquele desconto maior em detrimento dos livreiros independentes que sobrevivem com dificuldade, precisamente por causa desta lógica. Eu não sei muito bem como resolver isto, mas se eu não tiver essa capacidade de vender diretamente com desconto no meu site... Claro. Depois também e há muita gente que compra, não há, Helena? Há muita gente que tem o estoque parado no armazém sem conseguir mexer. As pessoas compram 40% de desconto passados 2 anos, não é? Só depois de 2 anos, 24 meses. A lei da preço fixo é para 24 meses. Aumentou, era 18. Bom, mas acho que a lei permite X dias durante os 24 meses fazer uma redução. Nas feiras e nas promoções de Natal, que é quando o livro vende mais, não é? Usamos esses dias precisamente para aumentar o desconto da novidade para 20% durante aqueles dias. Agora vai ver o Black Friday, também fazem, não é? Também fazemos Black Friday, exatamente. É uma instituição. Sim, mas estamos sempre um bocadinho, o editor está sempre um bocadinho com este espartilho que não lhe permite muito, porque, e o Miguel sabe isso, não é? E o professor Filhais também, um livro só volta a conseguir reintroduzir-se no mercado quando há um prémio, por exemplo, temos o caso do Ishiguro, que é o prémio Nobel que a Gradiva publica, que era um autor que vendia muito, na editora, muito e depois vem o prémio Nobel e começa a vender. E nós conseguimos reintroduzir todo o estoque que estava parado na editora, porque ele ganha um prémio e conseguimos voltar a colocar nas livrarias. Mas se não forem ocasiões como essa, ou a morte de um autor, em que de facto há ali... Quando morre alguém, há uma procura. Não temos outra maneira de desperta o sentido. Figuras como a UC, em que de facto o livro está, não é? São muito interessantes para nós e a pandemia veio trazer isso de forma muito... Se não fossem as livrarias online, as coisas teriam sido ainda pior para as editoras e para as... portanto, a UC tem coisas boas, mas uma coisa que não é tão boa com a Amazon, arranjar o algoritmo com base na informação daquilo que nós compramos. A Amazon é imbatível nisso. A Amazon sabe o meu perfil e dá jeito. Quer dizer, pode dizer, não quero saber. Não, eu quero saber o que é que ele me aconselha. E, em geral, eu gosto de comprar aquilo que ele me diz que eu gosto.
Porquê? Porque aquilo é baseado não apenas no meu histórico, que já é grande, mas no baseado de muita gente com um perfil até semelhante. Comprou isto, comprou aquilo, comprou aquilo. Mas eu vou aqui puxar agora um assunto que tem a ver com o título O Silêncio dos Livros, que é exatamente a experiência de ir a uma livraria em que não há... Mas uma coisa não tira a outra, porque eu não nenhuns. encontro na livraria aquilo que lá, a oferta tão infinita. Pronto. Infinita. Aquilo, na Amazon, aquilo é infinito. Correto. Mas o efeito de surpresa da livraria, ao entrar numa livraria, é uma experiência... Aliás, o Carlos, quando ia à minha livraria, é um exemplo disso. É o facto de entrar à procura da sua área principal de interesse, ou às e depois vezes, de repente começa a olhar para outros passos e começa a tirar deste porque ouviu falar, ou porque interessa um amigo, ou porque já... variadas situações. Começa a descobrir outros livros que não contava e coisas essas que não era possível Há uma ferramista do Porto que esteve agora na feira do Salão de Coimbra, que tem organizado na sua livraria Alfarrabista, tem organizado os livros todos misturados, quer dizer, não tem organizados. O que significa que não está por secções, isto, aquilo e aquilo, de modo que uma pessoa tem de estar atenta a tudo, porque no meio de uma coisa que é de ficção, está outra de não ficção, está outra de poesia, tudo ali. E aqui isso é muito engraçado, não é? Os livros todos ali misturados, parece baralhados como num baralho de cartas. E, portanto, de facto, há uma surpresa, há um ato na livraria, mas a livraria tem... Há uma linguagem que se cria própria. Mas a livraria é uma montra muito pequena. Na Amazon ou na Uctem, que mais acaba. Eu, em Seattle, quando a Amazon não era muito conhecida, tinha lá passei por Seattle, ela nasceu em Seattle, como sabem, e tinha lá um edifício enorme, um arranha-céus. E a Amazon pôs lá uma publicidade, escrita em letras garrafais, assim, a Amazon não cabe aqui. Que dá uma ideia verídica do tamanho da Amazon. Eu português, eu sou cubano. Sim. De Miami. Fala aqui. Em Miami passa uma coisa muito regular. Há um senhor que se chama Mitch Kaplan, que tem começou com uma pequena e já tem como 5. Mas lá eles têm que ter cafés, tem que ter música, tem que ter... Sim, tem cafés, tem música de jazz, tem exposições de arte. Como o Miguel. E ele está a vender qualquer quantidade de livros diariamente, e também ele tem todas as noites, quase todas as noites, vamos dizer, tem um escritor que está a vender seu livro lá e vai apresentar seu livro, as pessoas vão a que ele assine os livros comprados e todo esse tipo de coisas. E é um fenômeno muito agradável, digo eu, porque... Ainda cá não chegou. Sim. Mas há cafés lá nas livrarias. E ele está... Aqui tem que interferir, porque isso já existiu. É? Esse valor já existiu em Coimbra Uh-huh. e teve que sair da cidade porque ninguém visitava. Isso A livraria do café, Mas temos a Almedina que tem a Jerupiga café. Society, as apresentações dos livros, as palestras, a passagem de filmes, tudo isso acontecia em Coimbra. E acabou. E a pergunta foi feita ao Miguel, eu lembro perfeitamente disso. A pergunta foi feita: então, sim, Miguel, você vai-se embora de Coimbra? E o Miguel respondeu muito bem: não, vocês é que não aparecem. Portanto, eu lembro perfeitamente disto. Portanto, Sim, faz favor. Esse senhor que eu estou a falar já tem como 30 anos fazendo isto em Miami, e já tem 5 livrarias em pontos claves da cidade. Uhum. De novo, escusa meu português. Nada, percebemos tudo. Obrigado. Queria só fazer uma observação relativa àquilo que disse aqui este senhor. É que na Europa há um problema de espaço diferente dos Estados Unidos. E, portanto, na Europa os locais de venda de livros por excelência são os centros das cidades. São os centros das cidades. Ora, precisamente os centros das cidades é onde o espaço é mais caro. E, portanto, as livrarias, só com grande poder económico, é que podem ter um grande espaço
onde se façam tenha todas essas valências, não é? Eu penso que isso implica de facto um grande espaço. Não quer dizer que não haja, mesmo na Europa existem em Espanha esse tipo de livrarias, mas não são muitas. Não são muitas porque me parece que deve ser muito caro ter um espaço desses no centro de uma cidade. Portugal tem a pressão turística e o centro das cidades de Lisboa, Porto, é muito caro. Alguma outra intervenção final? Estamos a aproximar-nos do fim. Diga, está ali o microfone. Fale, se achou para o microfone. Estava a falar nisso, estava a me lembrar do projeto do Neto em Angra, do Sim, tem uma livraria. na Lar Doce de Livros, se não estou Também tem enganado. muito movimento, não é? A questão é que ele não vive só dos livros, ele tem um conjunto de atividades, tem música, tem uma parte de cafetaria e coisas assim. Parece que hoje, se não houver essa parte, não se consegue falar. As livrarias não conseguem sobreviver só vender livros. E eu estou-me a lembrar da Centésima do Porto, que é uma livraria em Braga, que eu gosto muito, tem uma cafetaria deliciosa. Sim, lá atrás. Sim, mas agora tem um espaço novo com coisas de fotografia e livros de arte no espaço de cima, no primeiro andar da Centésima Praça. E tem esta livraria Almedina. Aqui em Coimbra. Sim, Almedina, embora Almedina seja já eu creio que parou é de um grupo eles económico. invitam a escritores, não sei. Há lá umas conversas que eu próprio ajudo. Pronto, é isso que hoje as livrarias só vendem livros, não conseguem sobreviver. Até a própria FNAC. Eu vou dar uma notícia. Esta biblioteca, que em breve vão ter os livros, antes do Natal vão estar aqui uma boa parte dos meus livros, que agora passam a ser vossos. É uma doação feita à cidade. Essa livraria vai ter um café também aqui. Vai vir depois dos livros, mas vai haver esplanadas aqui à volta. Claro, esperem pela próxima primavera, verão. Os livros é primeiro, depois vem o café, porque temos de combinar, de facto, a livraria com os espaços atraentes de restauração, de convívio, etc. Sim, porque... a livraria é um local de tertúlia, de partilha, não é? Isso, é um sítio de encontro. A livraria tem de ser um sítio de encontro. Helena, para acabar então, um texto do George Steiner ou como é que acabamos? Eu queria só acabar aqui, quer dizer, eu tenho os livros do George Steiner quase todos sublinhados. É difícil não sublinhar. Então leia lá o sublinhado. E queria só terminar aqui com uma nota de esperança, e até porque estão aqui professores também, e acho que é importante também chamar a profissão de professor aqui a este momento em que de facto pode haver alguém sempre que nos leva a seguir por uma via e não por outra, e nos pode transformar a vida com o acesso aos livros. E vou terminar com o texto, com os dois últimos parágrafos do texto do Michel Querepou, que diz assim: Então, Steiner é Querepou. Então, é o fim de tudo o resto? Claro que não. É só um regresso à clandestinidade, a uma forma de selvageria, no sentido em que Claudel dizia que Rimbaud era um místico em estado selvagem. Às vezes acontece cruzar-me-nos com jovens vagabundos como estes, ainda incendiados por uma palavra nascida nas profundezas de uma biblioteca. Quem lhes falou? Que livro foi esse? A quem pertencem essas palavras espantosas? Não há resposta. Pelo caos passa uma sombra. Outras vezes terá sido um augusto professor que se encarregou de fazer as apresentações, como aquele velho jesuíta que dizia aos alunos que devíamos ler Baudelaire de joelhos. De joelhos. O mestre Augusto morreu, já não há ninguém que o reveze e continue. Começa a sentir-se uma solidão inaudita. Chatterton escreveu: havia homens, pensava eu, capazes de jejuar durante 40 dias para terem a alegria de ouvir um melro a cantar. Outros havia, capazes de atravessar as chamas para encontrarem uma margarida. É bonito. É isto que os livros nos trazem. É verdade. Agora o melro a cantar ou a margarida ainda existem, podem ser procurados, uns na floresta, enfim, mas também nas livrarias. Há melros que cantam, a metáfora é óbvia, há margaridas escondidas, procurem-nas no silêncio dos livros. Este livrinho que serviu de mote à nossa conversa está à venda ali,
O autor já faleceu, não pode vir assinar o livro, mas podem fazer como a Helena, comprar o livro, escrevinhá-lo, arranjarem aqui uma palavra. Se arranjarem uma palavra deste livro, tem várias, não tem todas. Então, escolham uma palavra daqui, sublinhem-na e fiquem com ela. Pode ser Melro ou pode ser Margarida. Obrigado. Que bom também. Eu já agora